Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá, então eu vou tentar dar uma animada um pouco aqui. Vocês já estão no final do evento, então vou tentar passar um pouco mais rápido. Meu nome é Patrick, eu estou aí no cenário do Vue.js já faz mais de um ano, quase dois. Eu participo ativamente da página do Vue.js Brasil e do grupo do Facebook. Eu também agora estou começando a fazer algumas coisas no canal do YouTube, então vamos ver como vai se desenrolar isso. Então a minha talk basicamente é: que tal usar um BAS? Vue.js mais Firebase. Então, o meu objetivo aqui com essa talk é fazer vocês entenderem o porquê que essas ferramentas funcionam tão bem em conjunto. Que é basicamente 3 pontos. Ambos são reativos, ambos são totalmente escaláveis e eles são muito simples de aprender a utilizar. Então eu vou... Acho que não está funcionando esse negócio aqui. Eu vou começar explicando o que é um BAS. BAS significa Backend as a Service. Então, agora a gente está saindo de uma mentalidade em que você tem que montar o seu servidor e configurar todas as coisas, ou até criar um ambiente de desenvolvimento do zero para um ecossistema serverless. E agora, com o Backend as a Service, está ocorrendo um passo acima disso. Então, agora você está contratando o teu back-end como um serviço. Então, o que isso significa? Agora você não está tendo mais que se preocupar em construir parte por parte, mas você contrata módulos desse teu back-end. E, particularmente para o Firebase, ou para um back-end as a Service em geral, eu encontrei 2 casos de uso para uma base de dados no SQL. O primeiro, que é o principal, que é a base denormalizada. Isso aqui basicamente é o caso de uso principal, em que você vai ter a tua árvore lá, JSON, os teus documentos, e você vai estruturar os teus dados, mesmo que isso signifique denormalizar eles, de uma forma que seja fácil de você retornar eles. Então, você precisa manter esses dados atualizados em vários pontos da tua base de dados. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso para frente. O segundo caso de uso é o caso de uso do espelho. Isso basicamente, imagine que você já tem um sistema rodando, ou você quer ainda aproveitar a parte boa do mundo relacional, você quer ter os seus dados bonitinhos lá, ou você performa queries não complexas, que seria muito difícil você replicar isso em um modelo já pronto, mas você ainda quer utilizar as vantagens do Backend as a Service. Então você ainda quer o módulo de autenticação ou o módulo de real-time. Então você vai montar um espelho e a partir da imagem desse espelho, você vai conseguir retornar para o teu usuário só o que ele precisa visualizar. Então, os dados eles são mais como uma camada de visualização e não simplesmente uma base de dados bem estruturada, assim, com muitos dados. O ecossistema do Firebase ele pode ser dividido em vários módulos. Eu vou falar sobre alguns desses módulos. Aqui tem a Real-Time Database, que é o primeira base de dados deles. O Hosting, que já foi falado anteriormente aí em outras palestras. O Machine Learning Kit, que eu não vou falar muito sobre ele hoje, mas é basicamente uma API aí do Firebase que ajuda você a integrar. Ele já tem alguns módulos prontos de Machine Learning e integra com módulos do TensorFlow já. E as ferramentas de monitoramento, que são uma parte muito interessante, mas eu também não vou falar muito sobre elas, que são basicamente os dashboards ou crash reporting e esse tipo de coisa. Também tem o módulo de autenticação, a Cloudflare Store, as Cloud Functions e o Cloud Storage. Eu vou passar esses caras aí um por um. A Real-Time Database, então aqui a gente está falando do primeiro produto, que é uma grande árvore JSON. E a partir dessa árvore JSON, que não tem arrays, vocês podem ver aqui, que
você vai ter essas push keys, que é como se identificasse como uma unidade, quando você pode registrar os teus documentos com essas push keys automaticamente. E a partir dessa grande árvore JSON, que é reativa, que já tem integração com o cliente, você vai poder definir permissões de usuário, ou seja, permissões de escrita, permissões de leitura, índices, e somente os usuários que têm aquela permissão vão poder realizar essas ações naqueles registros. Bom, como a Real-Time Database tinha alguns problemas de escalabilidade, no segundo semestre do ano passado, o pessoal do Firebase, eles lançaram a Cloud Firestore. A Cloud Firestore, ela é um momento onde os dados começam a fazer um pouco mais de sentido, então você não está mais falando sobre uma árvore JSON, onde você só tem informação, e você vai lidar com essa informação quando você consumir esse banco de dados. Agora você está falando sobre coleções e documentos. Então você sabe, você tem a diferenciação de um conjunto e de uma unidade de informação. Isso é muito importante, principalmente na hora que você vai fazer as suas queries. O próximo módulo é o Authentication. É bem simples. Basicamente, um módulo de autenticação que já está pronto. Ele já implementa toda a ideia de você ter os tokens do teu usuário lá. E ele já se integra automaticamente com o Google, o Facebook, o GitHub e o Twitter. Então é bem simples de utilizar, ele junta todas essas integrações e aplica elas de uma forma que seja padrão. Então você vai ter lá um integrador padrão e vai conseguir escalar isso facilmente. As Cloud Functions, essa é uma funcionalidade dentro do Firebase que muita gente que quando começa, logo de cara, nem sabe o que é e também não utiliza muito, mas é muito importante você utilizar elas, principalmente por causa da modelagem dos teus dados. Como você quer manter os teus registros atualizados em vários pontos da tua aplicação, porque eles estão denormalizados, você está sacrificando a normalização para ter queries mais performáticas, aqui o que está acontecendo é que você consegue ouvir a eventos dentro da tua base de dados, então são triggers. Você consegue especificar o tipo de evento que você está ouvindo. Então vocês podem ver que aqui tem o evento de create, de delete. E com base no que acontece nesses eventos, você pode performar uma ação. Você pode ativar um cron, ou você pode atualizar dados na tua própria base de dados. E esses eventos também incluem eventos de autenticação, o que é bem legal. A Cloud Storage, que é basicamente um grande bucket, onde você vai guardar arquivos a partir de um caminho, e você pode retornar esse arquivo a partir o link, a URL desse arquivo a partir desse caminho especificado. Você pode até fazer upload você mesmo ali, é bem simples. O hosting, que já foi falado um pouco, então ele já te dá um domínio.firebase.app, onde você pode fazer o teu deploy. Mas aqui tem essa opção de conectar o domínio. Então, basicamente, lá no teu domínio, você vai referenciar o IP da tua aplicação. O Firebase já ajuda você a configurar essas coisas. Então, é bem simples também nessa parte. Agora vamos falar um pouco sobre as vantagens de você utilizar um backend as a service, ou nesse caso, o próprio Firebase. A primeira delas é a alta escalabilidade. Então, a partir de um certo ponto, você só vai pagar pelo que você utilizar. Então, no caso, sei lá, nas Cloud Functions você vai pagar por invocação de função, ou no Storage você vai pagar pelo que você está armazenando. E eu vou falar um pouco mais dos planos para frente, mas essa é uma das grandes vantagens. Então, você não tem que ter um setup pronto logo antes de iniciar a tua aplicação. O segundo ponto é que o teu ambiente de desenvolvimento é facilitado. Então, isso é justamente por causa daquelas ferramentas que eu mencionei anteriormente, que é o Crash Reporting, ou todos os sistemas já integrados que mostram gráficos de usabilidade do teu aplicativo. E você também você não vai ficar dependente da linha de comando, então você consegue inserir registros lá na base de dados de uma forma visual e simples.
O próximo ponto é a multiplataforma concisa. Isso aqui é basicamente, se você for escrever o teu código em linguagens diferentes, as chamadas da API vão ser muito parecidas. Então, mesmo que você não tenha um domínio da linguagem, você já vai saber qual é o direcionamento. E o último ponto é o suporte offline. Então, o Firebase ele já possui um suporte offline por padrão nas bases de dados dele, e quando ele tiver conexão à internet, ele vai sincronizar esses dados. Agora, como nem tudo é perfeito, eu vou falar um pouco sobre as desvantagens de você utilizar um backend as a service. E com isso também vem como evitar essas desvantagens. A primeira delas é a baixa possibilidade de um design sob medida. O que isso significa? Então, isso se relaciona justamente com esse último ponto aqui. Você não pode servir o Firebase localmente. Pense que você está contratando um serviço e você está delegando essa responsabilidade. Então, você não pode alterar para a tua regra de negócio específica, que é justamente o ponto-chave que impossibilita você de fazer esse tipo de coisa. Logo, com isso também vem as queries que não podem ser muito complexas, como a gente está falando do NoSQL, você tem que modelar os teus dados para a visualização, o que é muito importante. Vou fazer um pouco um comparativo entre a Real-Time Database e a Cloud Firestore, e por que eles têm duas bases de dados, por que eles resolveram lançar mais uma base de dados. Isso eu tirei da própria documentação deles, então é algo realmente oficial. O primeiro deles é a forma como é estruturado, então é aquilo que eu falei lá no começo. Os dados fazem um pouco mais de sentido agora, você está falando de grupos, de coleções e de documentos. Então, a unidade está separada do conjunto. O segundo ponto é a estabilidade. Então, como a Firestore ela é um produto novo, comparado ao Real-Time Database, que já tem aí alguns anos, ela está em beta. Então, teoricamente, ela estaria sujeita a ter mais problemas por causa disso. Mas eu acredito que agora ela já esteja bem estável. O suporte offline, então, enquanto a Real-Time Database só provê o suporte offline para o mobile, a Firestore é mobile web, o mobile e web. Então é bem simples isso daí, não tem muito o que falar. A escalabilidade, então, a partir de um certo ponto na Real-Time Database, você precisa fragmentar a tua base de dados. E isso é um problema, se você tiver uma aplicação que vai ficar muito grande ao longo do tempo, isso pode ser meio chato. Enquanto na Firestore você não tem esse problema, ela já tem essa alocação automática. E esse último ponto, que é o filtro simples e composto, eu preparei aqui esse carbon.sh, que bastante gente já usou hoje, que basicamente o que você está fazendo aqui? Você está criando uma referência a partir da Firebase.database, essa Real-Time Database, e a partir dessa referência, pegando o registro de alunos. É um nó. A partir desse nó de alunos, a gente está ordenando pela idade e pegando os alunos que têm 15 anos ou mais. Ou seja, você está filtrando os seus alunos pela idade deles e adicionando um callback de value. Então, toda vez que acontecer uma mudança ali, ele vai chamar esse callback com os dados já em real time. O Firebase, a Real-Time Database, ela já se assegura de criar um WebSocket para conversar com o servidor e ter esses dados já atualizados. Mas tem um grande problema aqui. Você não poderia pegar os alunos que têm 15 anos ou mais e se chamam Joãozinho, por exemplo. Que é um dos problemas que a Firestore resolve. Então aqui a gente pode adicionar a consulta where. E você pode encadear essas consultas where. Então, aqui você tem os alunos que têm 15 anos ou mais e que tem um nome igual a Joãozinho. Aqui é a mesma coisa daquele callback. Reparem também que aqui tem uma diferença do significado. Então, a gente está acessando uma collection, a gente não está acessando simplesmente uma referência. Aí, mais uma vez, os dados fazendo um pouco mais de sentido. O Firebase ele tem 3 planos. O Spark, que é o plano gratuito, você tem, se eu não me engano, um limite de invocação de 100 mil funções de Cloud Functions. E
enfim, acima dele tem o plano Flame, que ele tem um pouco mais capabilidades. E, finalmente, o plano Blaze, que você vai pagar por invocação de função e por giga de armazenamento, que é aquilo que eu já falei. Agora vamos para o código, Show Me the Code. Aqui, do lado esquerdo, vocês podem ver que eu criei esse arquivo Firebase config. O que está acontecendo aqui é que eu estou importando o módulo do Firebase e aplicando toda a configuração dos serviços deles. Se você for lá no console do Firebase e clicar lá em Web, ele já vai te dar esse código todo, então você não precisa ficar digitando na mão, é bem simples. A única coisa que eu estou fazendo aqui é inicializar o aplicativo com base nessa configuração e depois exportar ele. Do lado direito, vocês podem ver que tem um state do Vuex. E eu estou fazendo de uma forma simples aqui, só para mostrar para vocês que pega como uma função aqui, cada um dos serviços. E eu estou colocando todos eles no state para acessar depois. Aqui eu vou utilizar o Viewfire. Ele já tem várias facilidades, então a gente não vai precisar lidar com os listeners. A gente cria uma camada de abstração acima. Então, enquanto o Firebase ele cria uma camada de abstração acima do WebSocket, aqui a gente está criando uma camada de abstração acima desses listeners que ele cria, de alteração na base de dados. Então, vocês vão ver que vai ficar extremamente simples na nossa aplicação. Aqui tem um exemplo de um Single File Component, é uma lista de compras. Dentro dessa lista de compras estão sendo mostrado o título, a descrição e a quantidade de itens da compra. Aqui eu peguei o map-getter só para mostrar que você pode fazer assim também. E reparem que eu estou declarando um array aqui chamado lista de compras no data, ao mesmo tempo que foi criada essa função aqui de modelo, que é a Firestore. Nessa função aqui de modelo, basicamente o que você tem que fazer é passar a referência dos teus dados a partir da Firestore. Então aqui a gente está acessando o que a gente setou lá no slide anterior, no state, que é a Firestore, e acessando a collection de compras. É importante você inicializar como um array e ter essas duas declarações, porque daí você não vai ter problemas com a reatividade do view, você já vai ter aquela propriedade instanciada. Então, internamente, o que o Viewfire faz é criar um mixing, e na lifecycle hook de created, ele extrai esse objeto que tem todas as suas referências lá. E a partir de cada uma dessas referências, ele chama esse método bind. Esse método bind que é responsável por manter os listeners sincronizados com o data. Vamos falar então um pouco sobre estruturação. Oi? Ah, tá. Vou dar uma acelerada aqui, então. Na estruturação SQL, você tem que denormalizar. Você tem esse conceito de denormalizing for good, que é o que eu já falei. Você vai estruturar de acordo com a tua visualização. Estrutura e views similares e queries performáticas, mesmo que sejam queries unitárias. Aqui tem um exemplo disso. Então, tem uma coleção de posts com vários atributos, e aqui embaixo eu estou pegando posts per view que só tem o essencial desses posts. Se vocês quiserem vincular o usuário da tua aplicação com o usuário do Authentication, basicamente o que você tem que fazer é criar, com base na key que o Authentication te oferece, um documento de usuário para cada usuário. Você pode fazer isso com as Cloud Functions, é bem simples. Então aqui eu vou colocar em prática, voltando o que eu tinha falado, sobre os posts per view. Aqui é um Single File Component que está acessando essa collection de posts per view. Então o nosso front-end ele não precisa saber de tudo, todas as informações do post para mostrar eles em lista. Então ele só precisa retornar o necessário, por isso que a gente criou um registro a mais. Agora, aqui é um simples exemplo de atualização de dados. Tem aqui um input, e com base no valor desse input, no evento de input aqui, ele está chamando esse save. Esse save chama um update a partir do ID, que é fornecido lá pelo Viewfire e injetado no
na coleção que foi retornada da Firestore. Aqui eu tenho alguns exemplos de reatividade, são os slides finais, não sei se vai dar tempo. Então infelizmente não vai dar para mostrar reatividade na prática, mas, enfim, muito obrigado pela atenção de vocês e por todos que compareceram aqui. E é isso.